Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Todo domingo no Rádio Serviço Saúde, vamos sempre abordar situações que podem acontecer na sua casa, no ambiente de trabalho ou até mesmo na rua. Durante o verão, o Instituto de Urologia e Nefrologia registra um aumento de 30% de casos de pacientes com problemas urinários, a maioria com cólicas renais e cistite. Mas quais são as causas dos problemas renais? O que fazer durante uma crise? E agora, doutor, para responder essas e outras perguntas, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, doutor Silvio Provenzano. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rodai. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo a toda a família Tupi. Doutor Silvio, para começar nosso bate-papo de hoje, por que esses problemas renais aumentam tanto nesse período de muito calor? Em primeiro lugar, o clima na nossa cidade, Heleno, para o organismo do ser humano não poderia ser pior. Por quê? Muito quente e com um nível de umidade no ar muito elevado. Portanto, a sensação térmica é muito maior, dificultando as trocas de calor tão necessárias à termogênese, que palavrão é esse? Ao controle da temperatura corporal. Transpirar, quando a umidade do ar está acima de 65%, é um processo extremamente difícil, o que dificulta a regulação da temperatura corpórea. E em tempo de calor, Helena, o que normalmente acontece é que você tem uma vasodilatação, que é uma resposta do organismo ao efeito térmico da temperatura mais elevada. O que é isso? O vaso dilata, a pressão arterial cai. E evidentemente que havendo uma queda de pressão, principalmente naquelas pessoas já de uma certa idade, ou que são portadoras de alguma condição, e evidentemente que isso pode contribuir para agravar problemas renais que muitas vezes estão ali naquele limite da normalidade. Pequenas alterações são suficientes para começar a desenvolver algum grau de insuficiência renal. Pessoa que desidrata, que bebe pouco líquido, favorece também o aparecimento das chamadas crises de pedra nos rins, a cólica renal. E isso tem um quadro clínico que a gente vai falar daqui a pouco, como é que a pessoa suspeita de uma situação ou de outra. Perfeito. Os ouvintes mandam muitos e-mails para cá perguntando sobre cistite. E aí, doutor Silvio? Bom, Helena, cistite é infecção na bexiga, né? Ela é muito mais comum na mulher do que no homem. Ela é muito mais frequente na mulher, principalmente depois que ela já está na menopausa. Isso porque, devido às alterações no pH da vagina, existe uma situação que favorece a proliferação de bactérias na vagina da mulher que está na menopausa. Por isso que nós recomendamos a toda mulher, o período da vida em que talvez seja mais necessário preventivo, é exatamente quando ela está na menopausa, onde ela deve procurar fazer o acompanhamento e, principalmente, se for o caso, fazer reposição hormonal, que vai ajudar bastante. Por que na mulher é mais comum a cistite, Heleno e família Tupi, do que no homem? Pelo tamanho da uretra. Né? Anatomicamente, a uretra feminina ela tem um comprimento menor do que a uretra masculina. Isso facilita a ascensão de bactérias. E pela cultura. Normalmente o homem, Heleno, qualquer pedacinho de árvore, qualquer postezinho, a gente resolve o nosso problema. A mulher já usa, por exemplo, a qualidade do banheiro, se está higienizado, segura a urina, prende a urina, aquela vontade de urinar de anteontem, e ela não consegue urinar, ela segura a urina. Isso também favorece, evidentemente, facilita a ocorrência de infecções urinárias baixas, que é o caso da cistite. Não confundir com a pielonefrite, que é uma situação mais grave, onde a infecção urinária ascendeu até o rim. E aí você tem uma inflamação da cápsula renal, uma inflamação do parênquima renal, e é uma situação que tem, evidentemente, uma gravidade maior, que necessita muitas vezes, inclusive, do uso de antibióticos por via endovenosa, de tal maneira que o paciente possa ficar sendo melhor acompanhado. Cistite é uma coisa que frequentemente a gente observa, e a gente sempre pergunta à mulher com relação à quantidade de líquidos que ela ingere, até com relação à própria forma de fazer a higienização anal quando ela vai ao vaso. A maneira correta de colocar é sempre colocar o papel higiênico quando ela não usar a mangueirinha, que é mais correto ainda, né, o chuveirinho, ela usar o papel da parte anterior para a posterior, ou seja, da vagina em direção ao ânus
e não o contrário. Perfeito. Doutor Silvio, o que fazer, por exemplo, durante uma crise aguda, né, de dor renal? Antes de chegar ao hospital, claro. Bom, em primeiro lugar, tome analgésico. Uma coisa que frequentemente os médicos mandavam fazer é, se você está com uma crise renal, uma cólica renal, beba muito líquido. Isso é um equívoco. Na realidade, o paciente que sabe ser portador de cálculos renais, ele deve ter sim o cuidado de beber muito líquido quando ele estiver fora da crise. Por quê? Porque é uma forma de você diminuir a formação de novos cálculos, de novas pedras. Entretanto, se por acaso acontecer de um desses cálculos, de uma dessas pedras, sofrer um deslocamento e for eliminada, esse momento da passagem não adianta você beber muito líquido, porque isso não vai contribuir para formar uma quantidade maior de urina que pudesse eventualmente empurrar essa pedra para facilitar a descida dela. Isso não ocorre. Aonde tem no ureter a pedra, há um desvio de funcionamento sobrecarregando o rim contralateral. Se sua pedra for do lado direito, você vai formar mais urina do lado esquerdo. Entretanto, a urina que estiver sendo formada do lado direito, tentando ser escoada, não vai conseguir, isso vai promover uma dilatação do rim. E a dor renal, Heleno, ela decorre principalmente por conta da distensão da cápsula renal. Evidentemente que se o seu rim sofreu uma dilatação no momento da crise, a sensação de dor, que é uma das piores dores, eu atendi várias mulheres, viu, Heleno? Nas minhas andanças pela emergência durante quase 30 anos, que elas diziam o seguinte: doutor, eu prefiro parir 5 filhos do que eliminar um cálculo. Que isso? Tamanha a dor do cálculo renal. A dor do cálculo renal é uma das piores que o ser humano pode sentir. Como é que a gente suspeita dela aproveitando o gancho? É uma dor que começa na região das costas, na região lombar, não é baixa, é mais alta, não é a dor da coluna, que a gente já falou aqui no programa, é uma dor um pouco mais alta. Essa dor, caracteristicamente, vai se irradiar para o abdômen, no homem em direção ao testículo do lado por onde a pedra está sendo expelida, e na mulher do lado da parede vaginal por onde a pedra vai estar sendo expelida. Não existe outra dor que tenha esse tipo de irradiação. Tem que pensar sempre em pedra. É uma dor tão intensa que normalmente se acompanha de uma sensação de enjoo, eventualmente de vômitos, sudorese, palidez. Eu não sei porquê, mas a maioria dos casos que eu vi na minha vida ocorreram de noite ou de madrugada. O paciente chegava muitas vezes já agachado na emergência, com a mão nas costas, referindo uma dor não raro, pálido, suando, frio, por conta da intensidade da dor. O que fazer antes de chegar no médico? Uma dipirona, um analgésico qualquer, se possível um anti-inflamatório, se não houver história de alergia nem de úlcera, e procurar uma emergência, porque aí convém ser examinado por um médico, fazer no mínimo um exame de urina e, se necessário e possível, um ultrassom também para ajudar a esclarecer. Doutor Silvio, para encerrar, já que estamos ainda nesse período de muito calor, né, no verão, o que fazer de uma maneira geral para ajudar a nossa saúde nesse período de muito calor? Veja bem, Heleno e família Tupi, todos nós somos expostos aos efeitos nocivos do calor, mas em particular eu devo chamar a atenção para os extremos da vida. As pessoas de mais idade, os nossos vovôs e vovós, e principalmente as crianças até a primeira infância, né, 2, 3 anos de idade, são mais expostos, já recém-nascidos então mais ainda. Beber muito líquido. Não é por acaso que 60% a 70% da composição do corpo humano é água. Então beba muito líquido, é fundamental. A gente pode perder, Heleno, durante uma sudorese excessiva devido às altas temperaturas, 1,5 litro, 2 litros de água. E junto com a água perdemos eletrólitos, sódio, potássio, o que pode predispor ao aparecimento de câimbras e muito cansaço. Tem que repor também com sucos, com água de coco. É fundamental. No verão, refeições leves, pouca quantidade, fracionadamente. Coma 5, 6 vezes por dia, pouca quantidade. Roupas leves que facilitem a troca de calor, em especial de algodão. Procurar fazer exercícios físicos fora da exposição ao sol. E sempre que você tiver que se expor ao sol, utilização de filtros solares para a proteção da sua pele. Um bom domingo a todos. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um bom dia, bom domingo, fique com Deus e até a próxima, amigão. Até a próxima, Heleno. Um beijo para a família Tupi. Tchau, querido.